Boa tarde a todos. Vamos, hoje, na nossa reunião do pré-natal do alto risco, discutir o protocolo, a atualização do protocolo de hemorragia pós-parto. Então, pedi a doutora Giovana e a doutora Luísa para apresentar. Como é um protocolo longo, se não der tempo de a gente apresentar ele todo hoje, nós vamos dividir em 2 sessões. E como sempre a gente faz no protocolo, a gente vai discutindo item por item, e se alguém quiser fazer algum comentário, pode interromper na Giovana, que a gente para discutir aquele item específico. Então, Giovana, pode começar a sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Giovana, sou residente do 2º ano de ginecologia, e junto com a Luísa eu vou apresentar o protocolo da maternidade de hemorragia pós-parto, sob orientação do professor Mário. Mas para introduzir, né, que hemorragia pós-parto é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano da obstetrícia, mas que é algo que tem que ser muito protocolar, assim, né, tem que ser algo muito enraizado às nossas condutas, porque a segunda maior causa de morte materna no Brasil e a primeira em Minas Gerais, e a maior parte dos casos eles podem ser evitados ou eles podem ter um impacto reduzido na qualidade de vida da paciente, nas consequências que isso pode ter, se a gente agir de maneira oportuna. Então, esse protocolo visa justamente prevenir a hemorragia, permitir que a gente faça o diagnóstico rápido e que a gente consiga tratar oportunamente de maneira assertiva essas pacientes. O critério de inclusão para esse protocolo vão ser aquelas pacientes que tiver uma perda sanguínea maior que 1 litro em 24 horas, independente da via de parto, ou qualquer que seja a perda sanguínea dela capaz de causar uma instabilidade hemodinâmica para essa paciente. Antes da gente intercorrer, né, com a hemorragia pós-parto, uma parte importante do protocolo envolve a estratificação do risco, que é uma coisa que a gente vê muito sendo feita no GNI, que eles etiquetam, né, a caderneta das gestantes, e aí seria classificar essas pacientes em baixo, médio ou alto risco para hemorragia pós-parto, que isso poderia orientar a gente a tomar as condutas mais adequadas. Então, essas pacientes que seriam de baixo risco, seriam as pacientes que não têm cicatriz uterina, que seriam uma gravidez única, que tem menos de 3 partos prévios, que não tem nenhum distúrbio de coagulação ou não tem história de hemorragia pós-parto. Nessas pacientes, a gente vai ter a conduta que a gente sempre tem, que é uma conduta ativa no 3º estágio, observar essa paciente nas primeiras 2 horas pós-parto em um local adequado, então evitar encaminhá-las para a enfermaria muito precocemente, onde elas não vão ter um olhar tão próximo, né? Estimular sempre a presença do acompanhante para ele conseguir nos ajudar também a detectar os sinais de alerta naquela paciente. As pacientes que seriam consideradas de médio risco seriam as pacientes que têm ou cesariana ou já têm alguma incisão uterina prévia, pacientes com algum distúrbio hipertensivo, mas sem sinais de gravidade, uma hipertensão uterina, mais de 4 partos vaginais, o diagnóstico de cório, uma história prévia de hemorragia ou atonia uterina, as pacientes obesas, ou as que foram submetidas à indução do parto. Nessas pacientes, além das condutas que a gente teria no baixo risco, a gente deveria pedir também um hemograma, deixar essas pacientes com acesso calibroso na admissão e pedir a tipagem sanguínea, que muitas vezes elas já vêm do pré-natal com essa tipagem, né? E as pacientes de alto risco seriam as pacientes que têm um diagnóstico de placenta prévia, uma placenta de inserção baixa, que já tem uma PE com sinais de gravidade, ou uma plaquetopenia, ou um hematócrito menor que 30, associado a algum fator de risco, que tiver um sangramento na admissão, ou usa anticoagulante, ou tem alguma coagulopatia, um DPP, ou a gente suspeitar, né, de uma placentação anômala, de um acretismo, ou se tiver mais de 2 fatores de médio risco, essas pacientes a gente deveria fazer todas as condutas do médio risco, mas a gente já deve pedir a reserva de sangue para realizar a prova cruzada, caso seja necessário transfundir essas pacientes. Isso é uma conduta que eu vejo muito lá no Genifaria, mas em relação, acho que talvez alertar a gente essa questão de pedir um hemograma, na admissão, talvez seja uma coisa importante da gente rever. Essas pacientes do nosso pré-natal, elas são estratificadas pelas nossas enfermeiras obstétricas lá no GNI. Então, elas já chegam no prontuário com uma etiquetinha, né, com a cor, né, verde, amarelo ou vermelho, para determinar se ela tem risco maior ou menor. É uma coisa que não tem no protocolo, tem no protocolo de transfusão maciça, mas não tem nesse protocolo, é quanto de sangue reservar nesses casos. O Álvaro está aí também. Álvaro, você tem uma sugestão de quanto de sangue reservar para esses casos? 2 bolsas é suficiente? Porque eu acho que isso vale a pena a gente deixar escrito.
para todos. Habitualmente são 2 bolsas. Faltou colocar, né? Então, porque eu acrescento lá. Então, e só sangue ou reserva plasma e crio também? Para os pacientes de risco de hemorragia maciça, espectro de placenta creta, aí é reserva de transfusão maciça, né? Porque nesse protocolo ele não está estratificando, né? A de muito alto risco, né? Tem um alto risco. O risco, Então, assim, faltou isso, porque... Vamos dizer assim, excetuando a placenta creta, a gente pode reservar 2 bolsas só. Normalmente é isso. Essa estratificação de risco aí, ela está idêntica ao protocolo da UPAS, né? Uhum. E acabou não especificando. Mas normalmente é isso. São 2 bolsas e para os pacientes de espectro placenta creta, aí, normalmente, quando tem hemorragia maciça, vai precisar de tudo, né? Porque no nosso protocolo de transfusão maciça, que foi escrito pelo Gabriel junto com o pessoal do banco de sangue, eles têm lá uma reserva, que é uma reserva de uma quantidade de hemoconcentrado muito grande. Quer ver? Eu vou até achar ele aqui, que eu tenho anotado aqui, porque eles pedem, assim, para reservar, um absurdo de sangue que eles pedem para reservar. E eu achei assim, na verdade, não é que eles pedem para reservar isso tudo, como ele é um protocolo interno, que o banco de sangue utiliza também, o que eles falam é o seguinte: quando chega o comunicado de que a paciente tem alto risco, eles têm que ter em estoque 12 unidades de concentrado de hemácia, 2 pool de plaqueta, 8 unidades de plasma concentrado e 20 unidades de crioprecipitado. Mas não significa que a gente tem que reservar isso. Isso eu acho que é o material que eles têm que ter em estoque lá. Quando você pede para preparar, se você não usar, você vai perder, né? Exatamente. Aquilo que tem que descongelar, né? Que é a questão do plasma, do CRI e da plaqueta, né? É um problema, né? O que eu entendi desse protocolo dele, que isso é o que eles se programam para ter em estoque, mas o que a gente vai reservar é 2 só. Depois aí colocar esses pormenores nesse protocolo também, né? Detalhar isso melhor, né? Ok. Não, mas é porque no de transfusão maciça tem esse detalhamento. Depois eu te passo ele para você dar uma conferida. Então, Giovana, pode seguir aí. Tudo bem. Bom, em relação à profilaxia, né? Basicamente o que a gente já vê no nosso cotidiano mesmo, usar universalmente a ocitocina pós-parto, as 10 unidades intramuscular, clampear oportunamente o cordão umbilical, fazer tração controlada do cordão para auxiliar, né, para dectar a placenta, mas lembrar sempre dessa manobra de Brand Andrews para estabilizar o útero, fazer vigilância ou massagem uterina depois de dectar, seria uma massagem gentil a cada 15 minutos, e o objetivo não é evitar a hemorragia, né, mas sim um diagnóstico precoce, então ter bastante atenção com isso. E aí o protocolo também traz outras medidas que a gente pode usar, que seria o uso racional de ocitocina no trabalho de parto, fazer episiotomia seletiva, evitar a manobra de Cristelé, incentivar o contato pele a pele da mãe com o bebê na primeira hora de vida, que seriam medidas que são adicionais, que têm um impacto variável, mas que a gente pode utilizar delas também para auxiliar nessa profilaxia. E lembrar sempre que a medida mais importante, né, é a ocitocina profilática, mas que a gente pode utilizar essas outras condutas de maneira associada. Esse quadro é para a gente ver as outras opções, né, de ocitocina que eles trazem no protocolo, que a gente pode usar as 10 unidades intramuscular, tanto no parto vaginal quanto na cesariana. As pacientes, elas estão anestesiadas na cesariana, então a gente pode fazer na região da coxa, onde ela não está sentindo também. Mas ali a gente tem uma anestesista disponível, essa paciente sempre está de acesso, então a gente também pode usar a profilaxia endovenosa, que aí a gente pode usar tanto a regra dos 3, que geralmente é a que os anestesistas usam, né, que eles fazem 3 unidades de ocitocina lenta em 30 segundos, esperam 3 minutos, reavalia, e aí eles podem fazer isso até por 3 doses. E aí, se precisar, a gente pode manter a ocitocina de manutenção, que seriam 3 unidades hora de ocitocina por 4 horas em bomba contínua, ou passar para os uterotônicos de segunda linha, né? E aí, uma segunda opção também seria fazer as 5 unidades de ocitocina lenta durante 3 minutos e depois manter com a dose de manutenção que é habitual que a gente usa, né? Que é 20 unidades de ocitocina em 500 de soro e correr a 125 ml por 4 a 12 horas. Em relação aos uterotônicos de segunda linha,
traz como uma possibilidade de utilizar também eles como prevenção e não só como tratamento da hemorragia pós-parto. Então, tem a carbetocina, que é uma medicação que teria um efeito prolongado quando comparado à ocitocina, e que tem o benefício dela ser termoestável. Tem a metilergometrina, que é uma possibilidade também de ser usada, só que tem algumas contraindicações que a gente tem que estar muito atentas, principalmente a questão dos quadros hipertensivos, que são muito recorrentes lá no HC. Então, também seria contraindicado em caso de doença cardiovascular oclusiva, em caso de sepse, ou pacientes que são HIV positivos que usam inibidores de protease. E o misoprostol, que seria uma opção também, e eu até discuti com o Mário nessa parte do protocolo, que aí está dizendo que pode ser utilizado em pacientes com asma, mas eu acredito que seja o contrário, né, por ser uma prostaglandina. Talvez está faltando só um não, eu queria discutir isso também, trazer a discussão. Eu acho que na paciente com asma... Álvaro, quer falar? Pode falar. Não, é isso mesmo, gente. É porque a asma, a prostaglandina não é contraindicada na asma. E eu acho que pode ser até eu que coloquei isso aí propositalmente. Não lembro se fui eu que pus. Porque muitos guardam esse conceito. É a outra prostaglandina que é contraindicada, a F2-alfa. Então, caso seja necessário. É uma discussão que a Febrasco tem tomado, a OPAS, sempre leva lá para o norte do país pela dificuldade de manter a ocitocina refrigerada, entendeu? Em muitos locais. Ok, então podemos usar com asma. Então, mantém aí no protocolo. Só lembrando que a carbetocina a gente não tem disponível no hospital. Nós até estamos com 10 unidades lá para fazer um teste. As meninas estão até fazendo um protocolo de pesquisa, mas, por enquanto, a gente ainda não tem disponível. Sendo comercializada já, mas é muito caro, né, Mário? Eu não sei qual que é o custo, Álvaro, você sabe? Acho que o custo é mais ou menos, aproximadamente 100 vezes o da ocitocina. Entendi. Eu não sei. Mais ou menos. Ok. Mas a gente deixou aí como possibilidade, se um dia a gente tiver, né? Então mantém aí no protocolo. A grande vantagem dela é nos locais também que tem dificuldade para manter a ocitocina resfriada, né? Isso. Aí o professor Gabriel, outro autor aí do protocolo da Febrasg, da OPAS, etc., está aí para nos acompanhar também na discussão do nosso protocolo. Ok. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, professor. Então vamos em frente, Giovana. Bom, outra coisa que o protocolo também aborda é a questão de estimativa de perda. Quando a gente estiver intercorrendo, né, a paciente estiver intercorrendo com hemorragia pós-parto, a gente tem que ter métodos para quantificar essa estimativa, para a gente poder intervir da maneira correta. Então, eles trazem que a estimativa visual, ela não é o ideal, independente do grau de experiência que a pessoa tenha, ela pode subestimar grandes sangramentos e superestima perdas menores, então não é o ideal. A questão gravimétrica, né, que seria a pesagem de compressas e campos, é uma possibilidade, ainda mais se ela for bem estruturada, for protocolar, sempre pesar e descartar o peso do campo e tudo mais, isso pode ser uma coisa útil. Os dispositivos coletores, que são muito úteis também na questão do parto vaginal, mas que eles podem ter interferências de outros líquidos, né, então o próprio urina, o líquido amniótico, e as medidas clínicas, que são os que a gente mais tem acesso. E aí a gente vai ter o índice de choque, a regra dos 30, as tabelas de choque hipovolêmico e o sistema de alerta precoce. Eu vou mostrar eles para vocês. Em questão de alterações laboratoriais, o protocolo é bem enfático, porque a gente não deve esperar alterações de exame para a gente intervir, até porque elas costumam ser muito tardias. Mas que o fibrinogênio menor que 200 está muito associado com hemorragias graves. Ô, Giovana, deixa eu parar um pouquinho. A gente não faz rotineiramente pesagem de compressas e campos. Eu sei que lá no Risoleta tem feito de rotina, né? Pesagem de compressas e campos. Sim. O MAT foi instaurado no ano passado, se eu não me engano. Aí eles pesaram tudo, compressa seca, campo, lençol, e aí no fim, quando tem uma expectativa, né, de que tem um sangramento aumentado, eles pesam e estimam a pesa. Pois mas então não pesa de toda paciente, pesa quando o médico pergunta. Quando eu estava lá, eles estavam inserindo esse protocolo, sabe? Eu não sei se atualmente é de todos, mas na época lá, eu lembro que eles comunicavam quando tinha um valor discrepante, assim, eles nos comunicavam, assim,
deu algo em torno de 2 quilos. Eles falavam para a gente. Então, mas está pesando em todo caso e comunicando se está acima do esperado. Elas pesavam todos os casos, todos. Pois é, então quero ver o Álvaro e o Gabriel opinar sobre isso. A gente deve pesar em todos os casos ou pode esperar só para os casos que a gente tem uma suspeita de sangue, de sangramento? Casos, só lembrar, gente, que eu tenho feito isso no plantão, sim, lá no HC, principalmente quando são as hemorragias mais volumosas, e lá já está organizado para isso, sim. Na caixa lá, na caixa que fica dentro do bloco, na caixa de HPP, está lá discriminado o peso de cada um das compressas e campos que são utilizados no hospital. Está discriminado isso lá, pelo menos assim. Isso foi feito lá, foi organizado pela própria enfermagem. Pois é, tá? então se depois já eu vou até conferir se não tirou, mas isso ficava pregado na própria caixa. Se já está descrito, então, é só uma questão da gente começar a fazer rotineiramente. Eu vou até passar isso para a Kelly, então, nossa gerente lá da maternidade, para que ela cobre da enfermagem e comece a fazer rotineiramente. Né, Gabriel? Você também acha? Eu acho que você pode tentar operacionalizar, porque isso entra com a questão de segurança do paciente, né? Isso daí entra, inclusive, nesse sentido. Agora vai depender se você tem funcionário suficiente, tudo mais, essas coisas todas que são usuais. Mas, pelo menos nos casos mais graves, vocês entram com paciente com estratificação de risco mais grave, valeria a pena. Uhum. Agora, pesagem seria em pacientes para cesariana. Para a parte normal, eu não acho que é uma boa estratégia, em geral, de rotineira, não. Não sei o que o Álvaro tem feito. Aí eu acho que já vale, sabe o quê? E é essas fraldas coletoras. Nós não temos uma experiência grande com elas, mas aquele estudo você está falando pós-parto. É pós-parto. Ou durante? Não, pós-parto. Tem que ser durante, né? Você vai fazer a pesagem durante a cesariana. Para você ver o quanto que perdeu de sangue. A fralda coletora é do pós-parto, né? Mas depois que a paciente já saiu da sala de parto? Não. Teve o nascimento do concepto. Debaixo da paciente. Nasceu. Vamos imaginar assim, nasceu, põe a fralda debaixo, tá? Porque senão você tem muita contaminação de líquido no processo. Uhum. Então vamos imaginar assim, nasceu o menino, né? Você já põe lá debaixo, porque é justamente para poder pegar com o mínimo de líquido sangue. A gente pode ver estratégia melhor que tem isso daí, a gente pode dar uma lida, ver como é que é isso daí, mas essa costuma ser o que eles usam mais. E essa foi a estratégia utilizada, Mário, naquele estudo que mostrou redução de 60% de sangramento do Emotive, que fez o maior sucesso aí do bundle, que é uma coisa que já faz, que o protocolo do HC já prevê isso, 0 morte, só que eles propuseram o uso da fralda, por isso que pode ser uma estratégia adicional e talvez por ser um hospital-escola, até para a gente aprender a lidar melhor com ele. Pois é, porque a dúvida para eu colocar fralda no protocolo não, né, é o seguinte, põe a fralda em todo mundo, põe a fralda em quem tem suspeita de sangramento. Fralda não, tá, gente? Fralda nunca, desculpa, porque fralda, ela oculta sangramento. No saco. Aí seria todo mundo. Eles fazem isso para fazer rotineiro. Após a saída do bebê. Após a saída do bebê, vai lá, levanta um pouco a parte de baixo da paciente e posiciona no parto vaginal, né? Vamos dizer assim, pode ser um saco plástico, que depois você corta embaixo e vê a quantidade de sangue que tem medindo em algum dispositivo. Tá, vou é uma coisa para a gente pensar. Está falando da função do dispositivo coletor. Pois é. Dispositivo coletor. A gente tem lá, na verdade, disponível a compressa. Então, assim, seria muito bom, né, se tivesse dispositivo coletor para fazer de rotina. Agora, eu vou sugerir na situação que a gente está lá, porque andou faltando gazinha, né? Usar compressa para todo paciente que tem hemorragia. Teve hemorragia, fazer a rotina da pesagem, porque a gente vê isso não acontecendo na rotina da maternidade ainda, entendeu? Tá. Igual foi citado no risoleto aí. Eu anotei aqui na minha listinha de tarefas, eu vou discutir com a Kelly a possibilidade de ter o dispositivo coletor ou de pesar todas as compressas, aí vão ver a questão financeira e logística, vão ver. Porque, inclusive, o protocolo está em consulta pública, ele está no momento de consulta pública. Quem quiser opinar, essa é a hora de opinar, né? O dispositivo coletor, Mário,
Pode ser um saco plástico transparente que depois você corta embaixo e mede a quantidade que tem. O ideal é que ele seja mensurado, mas você pode fazer isso também. Entendi. Nós vamos discutir com ela lá as possibilidades. Então, Giovana, pode seguir aí. Bom, e aí a questão do índice de choque, né, que é uma das coisas que eu acho que a gente mais usa no nosso dia a dia, que é dividir a frequência cardíaca pela pressão sistólica, e a gente espera que esse valor esteja menor que 0,9. Se ele tiver maior que 1, a gente já tem um aumento da necessidade de transfusão, e entre maior que 1,7, normalmente essas pacientes já têm que estar sendo submetidas à transfusão maciça, e em relação a essa tabelinha, a gente sempre tem que considerar o pior parâmetro, né, em relação ao paciente. Então, se ela está mais taquicárdica ou mais com um nível de consciência mais rebaixado, a gente deve considerar isso para a gente estratificar a gravidade da hemorragia. Pode falar, professor Gabriel. Espera que o Gabriel quer falar, Giovana. Giovana, muda o ponto de corte do índice de choque para 1,0. Combinado. Tá? A gente tem utilizado para facilitar. E aí, toda vez que a frequência cardíaca estiver maior do que a pressão sistólica numa paciente com hemorragia, a pessoa já tem um entendimento do gatilho do protocolo. Não, mas tá aí, tá 1,0, Gabriel. Não, porque ela falou 0,9. O protocolo está 1,0, mas na minha cabeça era 0,9. Eu acho. Tá 1,0. Tá 1 já. Já mudamos, já. Vou aprender. Pode passar o próximo. O CIAPO, né, que é um sistema de alerta precoce, que, na verdade, é mais para estratificação de riscos de todos os pacientes, não necessariamente só de hemorragia pós-parto. Então, a gente vai considerar todos esses parâmetros, né, temperatura, pressão, frequência respiratória, consciência, saturação, a diurese. E aí, quanto mais pontos essa paciente tiver na área vermelha, se essa paciente pontuar maior que 6, são pacientes que provavelmente já precisam de uma monitorização contínua. Se essa paciente pontua 0, normalmente ela pode ficar numa enfermaria. Isso são parâmetros para a gente ter em mente, mas no nosso cotidiano, assim, o que tantos extremos, né? Não só é uma febre, uma hipotermia também, a pressão mais alta, mas a mais baixa, para a gente sempre ter esse cuidado. Esse sistema de alerta ele é criado para a enfermagem. Sim. Quando a enfermagem vê esses parâmetros, segundo o score, ela tem que comunicar ao médico, né? Mas é bom a gente saber, mas a enfermagem que usa esse score, quando está acima de X, ela tem que chamar o médico. Acima de 3, né, se não me engano. Eu vi acima de 6 a monitorização contínua, acima de 4, esse paciente eu acho que já tem que ter um cuidado da equipe médica. Algo assim. Pois mas aí tem que comunicar. Pode seguir aí. Em relação, né, ao tratamento da hemorragia, o fluxograma que a gente tem. Você está projetando, Giovana? Não, Oi? né? Você não está vendo, não, Gabriel? Não, estou vendo. Ah, desculpa. Então é o meu negócio aqui que está... Às vezes você muda a configuração aí para você ver. Não, pode continuar aí. Eu me viro aqui. Então, uma vez que a gente identificou a hemorragia pós-parto, ou a gente está tendo um sangramento aumentado presuntivo, a gente deve chamar a ajuda da equipe multiprofissional, então pedir ajuda de obstetra, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, iniciar a compressão uterina. Aí a imagem embaixo é para exemplificar, né? Pode ser a manobra de Hamilton e a outra manobra me fugiu o nome agora. Ambas com o intuito são manobras estáticas, né? Para a gente comprimir onde os vasos entram no útero a fim de reduzir essa hemorragia. Então, a gente vai pedir a equipe para pegar 2 acessos venosos calibrosos, iniciar oxigênio em máscara, aquecer essa paciente, se possível, elevar os membros, iniciar a monitorização contínua e calcular o índice de choque. Uma vez que essa paciente já tem um acesso, um deles a gente vai coletar os exames, né? Então, a tipagem, a prova cruzada, se ainda não tiver, um hemograma, um coagulograma, fibrinogênio, íons e o teste de coágulo. E nesse mesmo acesso, a gente já vai administrar o transamin. A gente faz 1 grama em 100 ml e para correr de soro e corre em 10 minutos. O transamin ele deve ser usado em todas as hemorragias, né? Então, ele é a primeira medicação, seria universal, todas as causas de hemorragia. E nesse mesmo acesso, a gente já vai começar a correr soro. A gente sempre corre de meio em meio litro, né? Não excedendo os 2 litros. Quando excede 2 litros, a gente já tem que avaliar a possibilidade de transfusão para essa paciente. No segundo acesso, a gente vai iniciar o tratamento que a gente acredita que seja da hemorragia. Então, na maior parte das vezes é a atonia. Então, a gente vai iniciar a ocitocina e excluir durante as outras etiologias. Então, rever trajeto, ver se tem material que justifique essa hemorragia. A dose inicial seria essas 5 unidades EV lento em 3 minutos
e depois as 20 a 40 unidades em 500 ml de soro a 250, e depois a mesma quantidade a 125 para manutenção. Se essa paciente evoluir com uma redução de sangramento... Deixa o Gabriel fazer um comentário aí. Diga, Gabriel. Só fazer duas observações. O hospital tem um protocolo de transfusão maciça que podia linkar com esses valores que você está colocando, 1,5 litro, 2 litros, tá? Já eu não me linkamos. lembro. Eu Já linkaram? Então é 2 litros que eles colocaram, né? Porque usualmente é 1,5 litro ponto de corte para você fazer, começar a pensar em transfusão. 2 litros você já fez uma infusão grande. E vamos parar para pensar que 2 litros para você começar a agir, até chegar a sangue, você vai estar sempre correndo atrás da emergência. Talvez vale pensar em reduzir o ponto de reduzir para 1,5 litro. Tá? E aí para você começar a pensar. E segundo ponto, assim, aí agora o Álvaro sabe qual que é a minha opinião sobre o teste de coágulo. O Gabriel, só observa. Eu estou com o outro protocolo aqui, no outro fala 1,5 litro mesmo. É 1,5 litro, né? Vou mudar. E o teste de coágulo, eu não sei se ele é um teste válido para o lugar onde a gente está, não, sabe? Eu acho que ele pode ajudar a ver se não está coagulando, só que o tempo que ele demora para dar o resultado, em tese, no hospital você teria os resultados de exame. Não sei se ele é um exame rotineiro, não. Eu sempre sou um crítico a esse exame, apesar de ele estar em alguns protocolos que eu participo. Aí vocês podem definir se mantém ele ou não, porque eu não sei se ele agrega, para ser muito sincero. Eu acho que ele é muito mais uma coisa empírica, feitas há décadas atrás, do que uma coisa atual que tem um impacto imediato bom. Ele pode demorar 10 minutos. 10 minutos o paciente é que sanguinou. Tudo bem, a gente tira o teste de coágulo dessa lista de exames aí, porque é uma coisa mais para preocupar, né? Eu estou pensando em alguma coisa, em fazer uma coisa mais enxuta, mas deixa a critério de quem está lá também fazendo as coisas. O coágulo é um teste simples. É um teste simples, mas realmente, assim, a maioria vai ficar positivo dentro de 10 minutos, sim, a minoria vai estender até 30. Eu vejo um problema na maternidade que é realmente o treinamento de equipe, viu, Gabriel? A gente tem muito atraso. Muitas vezes está faltando um técnico a mais ali na cena, entendeu? Você tem muito estudante que está olhando e não muita gente que está fazendo. Então, nesse sentido, tudo bem, assim, pode até suprir. A questão dos 2 litros aí, gente, talvez foi só a forma de colocar aí, tá? Pode ter sido, eu não lembro se fui eu que pus isso, mas colocou não exceder 200, 2.000, né? Deveria ter colocado no máximo 1.500, né? Mas isso eu acho que nós tiramos de colocar. Ele está assim, mas a gente muda para o nosso. E só vou levantar uma coisa que acaba não acontecendo também e que tem que estar vendo na enfermagem, que é a dose inicial da ocitocina. Porque como é uma dose de 5 unidades lenta, em 3 minutos, muitos serviços não usam essa opção e acabam optando por usar o esquema do alço, né? Que é um pouco diferente, que coloca as 20 unidades dentro de um soro de 500 e abre esse soro livre. A infusão não vai ser tão rápida assim e já faz uma reposição volêmica. Eu estou colocando uma coisa das vivências que eu tenho tido lá. Porque toda vez que vai pedir, muitas vezes a hemorragia está pegando o segundo acesso, aí até o segundo acesso pegar, acaba não fazendo essa dose e já fazendo a dose de outra forma, entendeu? É uma coisa que tem que sistematizar com a turma, vai infundir a ocitocina de tratamento, então vai fazer dessa forma que está no protocolo aí, ó. As 5 unidades, V lento, para depois colocar a manutenção com 20 a 40. Muitas vezes isso não é feito, porque uma outra opção é essa que eu coloquei, fazer 20 ataque com soro aberto, que tem uma vantagem de estar fazendo uma reposição volêmica também, né? Ou colocar as duas opções, porque é uma observação que eu faço, assim, a gente tem atraso, tem muito atraso por questão. Eu acho que assim que a gente tiver com o protocolo redondinho, tudo certo, a gente combina com a Kelly um dia para a gente fazer um treinamento da equipe toda, né? Fazer
uma simulação, alguma coisa assim, porque é essencial nesse processo também. Falando aqui que não tem funcionado essa dose inicial de 5 unidades. Né? Okay. Eu mesmo, muitas vezes, já desisti, porque demorou tanto. Tá lá o Transamin no outro acesso. Teve tanta dificuldade de pegar o segundo, que acaba fazendo a outra, já coloca a manutenção, a dose de ataque para fazer uma expansão volêmica do outro lado, entendeu? Ok. Vamos discutir isso também lá com a gerência. Ô, Gabriel, só reforçando aqui, o Transamin continua sendo só tratamento, né? Profilaxia nesse momento, não. Não de rotina, nós não temos evidência ainda contundente para isso, não. Tá bem. Então é tratamento mesmo. Só pode seguir, Giovana. Bom, então se essa paciente reduziu o sangramento depois dessa dose de ataque, né, da ocitocina, a gente pode manter ela com doses menores, ou seja, 20 unidades, correndo um soro de 500 em 8 horas, mas se ela não tiver controlado, a gente pode progredir para as medicações, né, de segunda linha, que seria o Metergin, o Misoprostol, e o Metergin a gente pode usar 0,2 miligramas, uma dose M, e repetir com meia hora, e o miso é de 800 a 1.000 microgramas via retal. Aí eu abro um adendo, que eu não sei se é uma discussão, mas seria muito bom se a gente pudesse deixar o miso na caixa de hemorragia, porque às vezes é muito complicado a secretária ter que buscar miso na hemorragia pós-parto para a gente colocar. Então, uma coisa... Acho que nós temos o miso e o sangue. Isso aí foi discutido uma vez, a questão é o seguinte: infelizmente, o miso que ficava na caixa, ele sumia. Então, ele tem que ficar trancado com chave. Infelizmente, nós não vivemos num país confiável o suficiente para deixar misoprostol disponível, porque o pessoal, ele some, entendeu? Por isso que ele tem ficado trancado. Essa discussão já foi feita antes, posso fazer de novo, mas na época foi isso que foi dito. Porque agora, eu não sei se já era assim, professor, mas tudo que a gente pega da caixa de hemorragia pós-parto, a gente tem que pagar. Tudo que sai, a gente tem que prescrever logo em seguida, porque não pode faltar nada nesta caixa. Pois é, Giovana, mas a questão é essa: na hora que você abre a caixa, ele não está lá, entendeu? Alguém já pegou ele antes e não repôs, porque quem rouba não repõe, entendeu? Vai, Gabriel, pode falar. Vai ter que achar uma estratégia dentro do serviço. Cada serviço tem usado tem lugar que usa carrinho de emergência para colocar o kit de hemorragia, tem lugar que profissionalizou mais para esse nível, né? E aí você consegue pôr as medicações com as mesmas seguranças que você tem do anestesiologista. Mas tem que lembrar que o miso é a última etapa. Então, se você tiver um fluxo organizado de imediatamente, a hora que abre a caixa, pede o miso, independente se ele vai voltar ou não, isso talvez minimize se eles não autorizarem, tá? Porque você vai ter que dar para eles também algumas propostas de fluxo, né? Porque se vocês não conseguirem achar, porque o ideal seria isso que você está falando, o miso está lá, ter essa facilidade, mas se não tiver, ele também não é a medicação de primeira linha. A gente tem que, e quando chegar no miso, você pode preparar para o balão. Na minha cabeça, o ideal seria ter uma dispensação de remédio no andar da maternidade, né? Porque a gente perde muito tempo durante o plantão com esse sobe e desce da secretária, porque às vezes a secretária não está lá, mas isso é num contexto muito maior. Mas na hemorragia eu vejo essa, assim, é uma questão de todos os residentes, porque um está lá e aí alguém tem que sair, prescrever o miso, achar a secretária tem que descer, aí eles liberam o miso, aí ela sobe, é bem... Concordo, Giovana, já coloquei aqui na minha lista de para casa. O Álvaro quer falar também. O Álvaro, seu microfone tá demorando para entrar. Ele tá... Falar é que isso que a Giovana acabou de colocar é a realidade. É o aluno que vai buscar o misoprostol, sempre. Eu acho que ele deveria ficar ali no aquário já, entendeu? No aquário, com um profissional do aquário tendo a responsabilidade de liberar ele só mediante a solicitação do médico responsável pela hemorragia, por conduzir a hemorragia, o líder da equipe, entendeu? Porque demora muito, o misoprostol é um problema, tá? Ok, coloquei aqui na minha lista de para casa para discutir com aquele. Então, Giovana, pode seguir. Bom, aí pedir os exames, né? Pedir se essa hemorragia está sendo flutuosa, pedir gasometria, lactato, lembrar sempre de correr sangue, os 2 concentrados de hemácia e avaliar a transfusão maciça se tiver um choque grave, e lembrar sempre de se preparar para as terapias intensivas, né? Os balões, as ligaduras e as condutas cirúrgicas, se a terapia farmacológica não funcionar.
Aí aqui só para a gente revisar, né, a ocitocina, as doses tem as tabelinhas certinhas, que seriam 5 unidades EV lento, depois as de 20 a 40 unidades no soro de 500 a 250 ml/hora, depois mantém manutenção a 125, ou poder manter até um soro em 8 horas, que daria 67. Lembrar que essas pacientes pós-indução ou que tiveram um trabalho de parto prolongado, elas podem ser mais refratárias à ocitocina, e que a gente não deve insistir no uso. O efeito da ocitocina ele é rápido, e se não está tendo uma resposta, a gente tem que passar para as próximas medicações para não retardar o tratamento adequado. O metergin, a gente pode usar 0,2 intramuscular e repetir em 20 minutos, e nos casos de sangramento mais graves, a gente pode usar até 4 doses num dia. 5, desculpa. Que daria 1 miligrama em 24 horas. Então, a gente poderia fazer 2 na hemorragia e mais 3 doses de 4 em 4 horas. Lembrando sempre das contraindicações, né? Que, principalmente as pacientes hipertensas, que fazem muito parte do nosso dia a dia. Gabriel? Não, na verdade é só porque, como eu estou tendo dificuldade de abrir aqui, eu não vi. Eu deixaria talvez o fibrinogênio para os casos graves de hemorragia, para ser uma coisa mais rotineira. Depois que a gente for vendo que está funcionando o fluxo dele, passa para todos os casos, que eu acho que estava colocando como rotina dos exames, não era? Sim. Sim. Talvez colocar ele no fibrinogênio como nos casos graves, quando for pedir o lactato. Exatamente. Junto com o lactato. Junto com o lactato. Senão a gente vai pedir para a maioria dos casos, eu não sei se... Assim, vai ser útil, óbvio, mas talvez a gente tenha que testar nos casos mais grandes. Gasometria mais na frente, né? Eu ponho junto com a gasometria, então. Pode ir, Giovana. E as outras medicações, né? O miso, que seria 800 microgramas via retal, que a gente padronizar sempre o uso de 200 microgramas para facilitar o uso, que já é uma rotina nossa. E o transamin, que a gente pode fazer 1 grama em 10 minutos e iniciar sempre imediatamente ou até 3 horas após o diagnóstico de hemorragia. Depois de 3 horas parece que não tem mais benefício em utilizar. E a gente pode repetir esse 1 grama depois de 30 minutos ou se dentro das primeiras 24 horas pós-parto esse sangramento reiniciar. Uma informação que eu acho que é relevante, né, que a cada 15 minutos que a gente atrasa a dose do transamin, a gente reduz 10% do seu efeito hemostático. Então, o protocolo de hemorragia ele tem que ser muito bem organizado para funcionar. Não atrasar. Isso. E aí, para relembrar, né, que essas medicações elas devem ser feitas de forma sequencial e que a gente não deve esperar mais que 15 minutos para tomar decisões entre trocar medicações ou buscar uma medida mais intervencionista, porque isso determina muito o contexto final. Mário, talvez valha a pena colocar o tempo de início de ação das medicações aí, só para o pessoal ficar um pouquinho atento, porque ocitocina, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, você já tem o resultado dela, se vai funcionar ou não, né? Porque você está colocando 15 minutos, não sei se eles podem esperar 15 minutos para mudar de droga, é muito. 15 minutos você já tem que estar fechando o ciclo até o misoprostol, com certeza absoluta. Mas se você puder me passar essas informações. Mas isso está escrito, professor. Tem? Tem, ó. O outro padrinho. Iniciação via retal 15, 20 minutos e o outro 2 e 5 você não está vendo, Gabriel. Minutos, E eu não falei desculpa, também. gente. Tá aqui. Está escrito, sim. Então, ótimo. Vamos dar sequência à nossa apresentação do protocolo de hemorragia pós-parto. Primeiro a gente falou da parte de tratamento medicamentoso e hoje a Luísa vai continuar com a parte das terapias invasivas. Então, Luísa, pode começar a sua apresentação. Luísa. Bom, para quem me conhece, né, eu sou Luísa, eu sou R1 e hoje eu vou dar sequência falando um pouco mais do tratamento invasivo da hemorragia pós-parto. Bom, a primeira técnica, né, que a gente usa nesse caso é a compressão uterina bimanual, que vai ser a primeira manobra que a gente vai fazer na atonia uterina. E com isso a gente vai objetivar a compressão estática das artérias uterinas, enquanto a gente aguarda a realização das outras drogas que a gente comentou na última semana. Caso ela não funcione, a gente pode ir para o balão intrauterino. O balão intrauterino, ele vai visar controlar o sangramento associado também à atonia uterina principalmente, mas ele também pode ser usado nos casos de retenção ovular, situações leves do espectro de placenta creta, na inversão uterina recorrente, no sangramento de sítio placentário de placenta prévia e nas coagulopatias como uma forma assim, de controle de danos. Ele pode ser também associado às técnicas cirúrgicas invasivas, que são as ligaduras vasculares e as suturas uterinas compressivas, formando a técnica do sanduíche uterino.
Uma coisa importante de falar do balão é que ele pode ser tanto industrializado, mas em alguns lugares ele não está disponível. Então a gente tem os balões manufaturados. E como principal exemplo, né, a gente tem o balão de Alves, que, né, do nosso chefe, que ele criou. Eu até deixei um link aqui nesse slide seguinte, que é um vídeo dele explicando como que monta esse balão, caso alguém tenha interesse de pegar aí, como que monta ele. Bom, para a gente montar o balão, né, a gente vai usar o industrializado ou o manufaturado. E aí a gente tem que sempre lembrar de fazer a antisepsia antes da inserção do balão, a sondagem vesical de demora, e aí depois que a gente pinçar o colo e inserir o balão, nós vamos fixar ele, ou colocando compressas, antes de inflar ele com a solução fisiológica. E é sempre importante lembrar que sempre que uma paciente estiver usando o balão, ela tem que fazer uma profilaxia antibiótica, deixar uma ocitocina de manutenção, e ela tem que ficar sondada o tempo inteiro. E quando é que a gente vai tirar esse balão? Bom, a gente pode deixar ele até 24 horas numa paciente, mas em caso assim, que o sangramento está controlado e que a paciente já está estável hemodinamicamente, a gente pode reduzir esse tempo até umas 12 horas. Agora, falando um pouco do tratamento invasivo cirúrgico, a gente vai ter o tratamento que é conservador. E a gente tem... interrompendo um pouquinho aí a respeito do balão ainda. Então, se a gente está usando um balão igual esse do Álvaro, que tem drenagem, né, a gente vai basear no tanto de sangue que está drenando. Então, se está drenando menos de 50 ml, aí já pode tirar o balão. Aí vai reduzindo aos poucos, né, 100 ml a cada 15 minutos, até tirar ele todo. E se está drenando mais, a gente deixa mais até 24 horas, como você falou. Não é isso, Álvaro, você que chegou? Agora, nós estamos falando do balão, e aí falando que se está drenando menos de 50 ml, a gente já pode começar a pensar em tirar ele. A retirada do balão, a orientação mais atual é a retirada mais precoce possível. Quando menos com infecção, entendeu? Espera aí que o seu microfone deu uma falhada aí, Álvaro. Tirar o mais precoce possível, o que você falou? Quando consegue retirar com menos de 12 horas, você reduz infecção puerperal. Ok. Então fica aí essa observação de quanto antes a gente conseguir tirar, melhor. No protocolo até fala assim que tem como esvaziar ele em uma etapa única, mas o que eu sempre vejo assim, o pessoal comentando é fazer essa por etapas mesmo. Isso. E aí no protocolo também cita, né, que assim, dependendo do momento que o balão for colocado, se for um parto vaginal, se for um parto cesárea, tem os volumes, né, indicados de infusão de cada um deles. Aí é importante ressaltar isso também, para não inflar demais o balão, dependendo. Ok. Então, pode continuar. Beleza. Aí falando agora então do tratamento invasivo cirúrgico, a gente tem o tratamento conservador, que vai evitar a esterectomia e preservar a fertilidade, e como principais exemplos, a gente tem as ligaduras vasculares e as estruturas uterinas compressivas, mas a gente também tem o tratamento cirúrgico radical, que aí, nesse caso, a gente vai fazer uma esterectomia, principalmente antes de estabelecer a tríade letal da hemorragia, que é aquela lá, né, acidose, hipotermia e coagulopatia. E a gente vai fazer a cirurgia de controle de danos, se for necessário, mas mais pra frente eu vou falar um pouco delas. Bom, falando um pouco das ligaduras vasculares, a gente tem, primeiro, a ligadura bilateral das artérias uterinas, que pode ser tanto pela técnica de O'Leary, quanto pela técnica de posadas, que a gente vai ligar os ramos ascendentes das artérias uterinas. No caso dessa foto de baixo, que é a técnica de posadas, a gente vai esterilizar o útero na cavidade abdominal e fletir ele em direção ao urso público, que a gente vai ter uma melhor visualização das artérias uterinas para poder fazer essa ligadura delas. Nos casos mais graves... Alguma observação aí sobre a técnica, Álvaro, Gabriel? Volta lá. É relativamente fácil, não tem muito segredo, não. Tranquilo. Posadas, ela está realmente substituindo as outras, porque ela é muito fácil de ser feita, ela dispensa dissecção de peritônio.
Então, na parte posterior do útero, o vaso corre muito superficial. Então, a gente vê ele muito fácil, né? Dá um pontão ali, pegando a artéria e as veias juntos, né? Num tempo só, sem dissecção, sem nada, é muito rápido para fazer. Então, ela vem substituindo, porque ela é uma técnica mais nova do que a técnica de O'Leary, que faz pela face anterior do útero. Você tem que liga, né, para expor o vaso, igual na esterectomia, né, clássica. A Pousadas dispensa isso. Gabriel? Não, de acordo. Pode seguir, Luiz. E aí, o que a gente vê, assim, o que cita também o protocolo é que a altura que essa ligadura vai ser feita vai depender muito também de onde está sangrando, né? Então, assim, se o sangramento vem de um segmento uterino mais baixo ou do colo, a gente pode fazer pontos adicionais mais baixos, ou se for um sangramento de fundo uterino, a gente pode fazer uma ligadura das conexões uterovarianas. E nos casos de sangramentos mais graves, a gente pode usar a tríplice ligadura de, eu não sei falar esse nome, Tsirulnikov, mas é isso aí. Que aí a gente vai fazer a ligadura bilateral dos ramos ascendentes das artérias uterinas, vai fazer a ligadura das artérias dos ligamentos redondos, né, que são os ramos das conexões uterovarianas, e também das conexões uterovarianas. E a outra técnica que a gente tem são as ligaduras passo a passo, que a gente tem tanto a técnica de Abdi-Hau e técnica de Morel, que a gente vai aplicar os pontos progressivamente, no intervalo de 10 minutos. E aí, quanto que a gente vai parar? Que é quando a gente tiver o controle hemorrágico após a aplicação de algum desses pontos. Então, você faz o ponto, espera 10 minutos, faz outro ponto e vê se está parando o sangramento. E aí, essas técnicas variam de onde que vão fazer esses pontos. Aí, nas imagens, tem onde faz cada uma dessas ligaduras. Se quiserem fazer algum comentário sobre essas técnicas. Então, aí, pelo que eu entendo, que eu estou vendo aqui do desenho, começa com o Pousadas e vai mudando. Isso. É isso? Lembrar o fio, né, gente? Que não pode fazer com fio inabsorvível, né? O fio melhor para essas técnicas aí é o poliglecaprone, né? Que é o monocril, né? Porque ele perde a tensão mais rápido. E é um fio que dá pouca reação. Mas pode ser usado Vicril e Ketgu também. Só uma pergunta para vocês, assim, como isso é um protocolo, não é um capítulo, uma coisa assim, você não acha melhor focar na Pousadas, não, Álvaro? E colocar só que existem possibilidades de outras suturas, porque as pessoas vão acabar querendo complicar mais do que o habitual. O que você acha? Só para simplificar, é uma opção do serviço. Os passo a passo, eu acho que a ligadura tríplice, eu acho que é legal deixar, porque ela é muito útil no útero de Cuveler, que é um útero que você tem uma atonia muito importante e ele normalmente no fundo do útero, né? Então, acho que pode suprimir essas últimas aí, sem problema nenhum. Mas falar que existe, né, Álvaro? Que existe a possibilidade. Não é tirar e falar que Sim. não existe. Existe a possibilidade. Sim. Não precisa estar constando, porque às vezes a pessoa vai se basear nisso, né? Técnicas aí, elas estão aí, acabaram entrando aí no protocolo, mas realmente você tem razão. Pode deixar Pousadas como um primeiro passo e a tríplice ligadura, ou então a Pousadas com as conexões. Porque o que muda da Pousada com as conexões para tríplice é só a ligadura do ligamento redondo, que é só 1% do suprimento sanguíneo do útero, né? Ok, já anotei aqui então. Pode seguir, Luiz. Isa. E a outra ligadura que a gente tem são das artérias ilíacas, né, hipogástricas, que nesses casos elas são menos eficazes por estarem mais distantes do útero, mas elas são indicadas nos casos de lacerações graves de canal de parto e como coadjuvantes no controle de danos de pacientes que já foram esterocomizadas e que estão com coagulopatia. Isso aí ninguém quer fazer, mas é bom ter no protocolo. Por causa de laceração de fórceps, né? E de controle de danos, né? Paciente que vai para controle de danos, né? Ok. Então pode seguir, Luiz. Agora eu vou falar um pouco das suturas uterinas compressivas, né? Que elas têm como mecanismo fazer uma compressão mecânica no seio vascular uterino. Então, o útero, antes delas serem aplicadas, até o Gabriel falou isso na aula de terça-feira com a gente, que tem que ser o útero comprimido bilateralmente primeiro por um auxiliar antes da aplicação desses pontos. E aí eu acho que a técnica assim, que todo mundo mais conhece, eu pelo menos a única que eu conheci antes de entrar na residência era a de Belinch,
que ela vai ser ótima, principalmente para casos de atonia do corpo uterino, né? Mas a gente tem outras técnicas, que no caso tem a técnica de Show, que vai fazer uma alteração da cavidade uterina por meio dessa aplicação dessas suturas que formam quadrados, e a gente pode aplicar esses quadrados, né, onde está sangrando. E ela é muito útil nos casos, por exemplo, de acretismo. A outra técnica que a gente tem é a técnica de Reimann, que ela tem um mecanismo misto de ação, que vai comprimir tanto o fundo uterino, associado ou não à obliteração da cavidade uterina. E aqui tem um gráfico, tá lá, resumindo, né, por que cada técnica ela é boa. Então, por exemplo, a ligadura, né, das artérias uterinas que a gente tinha falado antes, ela é excelente para os casos de sangramento por atonia do corpo uterino, mas ela já é ruim se for para um segmento inferior do útero. A sutura de Behlinger segue o mesmo, né, mesmo ramo, então ela é ótima para atonia do corpo uterino, mas não é tão bom para casos de sangramentos mais baixos. E aí, esse é um resumo mesmo que está lá no protocolo, que eu achei muito bom para exemplificar o que a gente utiliza. E aí lá cita, né, dá uma sugestão nos casos de hemorragia do corpo uterino, principalmente por causa da atonia, que eu acho que é o mais prevalente, assim, na nossa prática, é iniciar com a técnica de pousadas da ligadura vascular, e aí, caso não tenha controle hemorrágico, vai utilizar a sutura de Reimann. Se vocês quiserem fazer um comentário sobre isso, eu não sei como que é isso no serviço, porque eu não tive tanta experiência. O que eu vi lá fazendo foi no Risoletas, que eu vi foi Behlinger mesmo que fez. Muitas pessoas fazem o Behlinger. Acho que é importante lembrar, porque tem muito Behlinger sendo feito depois que fecha o útero. Eu acho que, eu não lembro se isso está no protocolo, mas a importância de fazer o Behlinger, quando escolher essa técnica, tem que fazer a que você está mais habituado a fazer, né? Mas fazer o Behlinger com o útero aberto, porque é uma técnica que a agulha vai passar na parede anterior e na parede posterior do útero. Então, você pode acabar obstruindo, né? Porque a obstrução só vai ser interessante para o acretismo, que é essa técnica de Choi. Acho que tem que ficar claro a especificidade dessas técnicas, né? O Cho é uma sutura de acretismo. As outras são suturas mais úteis na atonia. A vantagem que eu vejo da técnica de Reimann é que quando você associa ela com a pousadas, que é a sugestão aí do protocolo, ela fica muito simples, porque se você... A atonia, muitas vezes, vai resolver só com a pousadas. E você vai evitar fazer a sutura compressiva. A sutura compressiva é para ser evitada, ela não deve ser feita preventivamente, ela não deve ser feita para ficar treinando, porque ela dá sulco, ela dá sinéquia, ela dá necrose de parede uterina, ela tem muito mais complicação descrita do que desvascularização. Então, se vai fazer a sutura, porque isso acontece muitas vezes no cotidiano. O útero já está fechado, quando você toma a decisão de fazer a sutura. Então, a Reimann aparece como uma opção boa, porque ela, na verdade, apesar de muitas vezes se a gente encontrar falando que precisa de uma agulha reta, não precisa. A gente consegue fazer com uma agulha maior, mais robusta, você ancora o ponto lá embaixo e você vai passar a agulha 2 vezes no útero só. Né? Junto com a ligadura de posada, você vai passar 4. É menos ponto que você dá no útero quando comparada com a Behlinger, né? Mas a Behlinger é ótima também, só que deve ser feito de forma correta. O que a gente vê é o pessoal fazendo muitas vezes com o útero já fechado, né? Eu acredito que a maioria dos Behlinger que têm sido feitos dessa forma, né? Com o... E a mesma coisa em relação a ligadura dos vasos, né? Não fazer com fio inabsorvível, né? Acho que vocês têm só que definir no protocolo, gente. A hora que eu falo assim, tem que definir por quê. Tem 1 milhão de suturas, igual o Álvaro está falando, todas funcionam dependendo da sua especialidade. Behlinger ele é muito tradicional, então vale fazer. O que o Álvaro está falando é que a técnica original do Behlinger, ela é passando, transpassando por dentro do útero, saindo, útero aberto, essas coisas. Mas já se faz já o Behlinger modificado, né? Que é o que o Álvaro está falando, que é o que a maioria dos casos se faz. Tendo cuidado que você pode causar uma sinéquia se você passar inadvertidamente
profundamente pegar a parede anterior. Mas acho que para um protocolo vocês vão ter que definir o que vai ser a primeira linha de vocês. Belint ou Reimann, né? Ou então Belint para cesariana Reimann, porque assim, o Belint ainda é muito tradicional, né? O Reimann é muito bom. Eu acho que vale definir alguma coisa que vocês têm tosse, mas eu acho que Belint e Reimann tem que ficar. Né? Alguma das duas, assim, mas tem que... A gente colocou só essas, a gente não colocou mais beleza. sutura nenhuma. Só Beleza, tem então. elas no protocolo, né? Perfeito. Ficaram essas três. Salvo Tá engano, não entrou mais nada além dessas três. Não, Não, só tem essas. Só tem essas três. Perfeito. E colocar, que é o que já fala, que associa, que pode associar com ligadura de vasos, né? A sequência, ninguém nunca provou qual que era melhor, antes ou depois, a ligadura. Então, vocês têm essa maleabilidade para poder trabalhar com isso. Pois é, mas pelo que eu entendi, o Álvaro aqui, Álvaro, mesmo se o útero tiver hipotônico, você acha que deve começar com a sutura do Posadas e depois fazer a compressão? Eu vejo dessa forma. Bom, não tem evidência científica, mas estão saindo algumas publicações. Tem uma recente, muito interessante, assim, todas preferindo se associar a ligadura vascular com um balão, entendeu? Mesmo que seja na cesárea, para evitar uma sutura compressiva. Então, eu acho que começar com uma ligadura vascular é sempre mais inteligente, mais rápido, menos invasivo e é muito eficiente. A questão de ligadura vascular, na minha opinião, é porque a gente está num meio que não... A técnica de O'Leary, ela é da década de 70, é uma técnica muito antiga. Ela surgiu muito antes de sutura compressiva. Acho que ela não disseminou no nosso meio aqui no Brasil, entendeu? Isso que é um problema. Então, para a gente está chegando tudo mais ou menos junto. Então, como não tem evidência do que é melhor do que o que, né, cria essa confusão, né? Ainda fica a escolha do especialista mesmo. Eu estou dando a minha opinião, assim, da minha evidência. Eu acho que o protocolo deixa aberto, deixa essa proposta aí que ela falou, colocou Posadas associado, mas deixa aberto para quem estiver lá escolher, porque quem não tiver experiência, por exemplo, da ligadura, apesar de ser muito simples, e ficar assustado com o resultado da ligadura, porque a ligadura não vai causar a melhora do tônus uterino, né? O útero vai ficar mais pálido, mas o tônus não vai melhorar tanto assim. Talvez a pessoa se assuste, deixa ela utilizar como é que fala mesmo? Deixa aberto, eu acho que tem que deixar aberto, eu acho que o Álvaro pode disseminar essa possibilidade, e essa experiência do Álvaro ela é muito positiva, porque realmente não tem uma definição, mas deixa aberto, porque às vezes uma pessoa fala assim, não, eu tenho segurança com Belint, pronto, é Belint, porque senão não vai fazer nada. Sim. O problema é que a pessoa está insegura, não vai fazer nada. Beleza, não, então a gente deixa essa possibilidade de começar com um ou começar com o outro. Sim. Pode ir, Luísa. Luísa. E aí, falando um pouco das principais complicações, tanto das ligaduras quanto das suturas, nós temos as infecções, a necrose parcial, as necroses parciais isquêmicas, as erosões, sulcos e defeitos na parede uterina, as sinéquias, né, que comentaram agora, o hematometro, a síndrome de Ashman e a rotura uterina e gestação subsequente. Bom, e aí falando agora um pouco, né, da cirurgia radical. Aí, como eu tinha contado lá no início, a gente, caso não resolva, a gente tem que partir para a esterectomia e não pode ficar esperando demais para fazer a esterectomia, não, porque se fizer a esterectomia quando o paciente já tiver, né, com a tríade letal da hemorragia, então você perdeu tempo. Então, quando tiver indicada a esterectomia, ela deve ser feita. Mas tem alguns casos que a gente tem que abrir mão da cirurgia de controle de danos, né? Que a gente vai fazer a cirurgia, vai abreviar o tempo cirúrgico, tentar estabilizar a pessoa ali o mais rapidamente possível, mandar ela para o CTI, para aí sim corrigir a acidose, hipotermia e os distúrbios da coagulação, para depois ela ser rebordada depois de uns 3 a 5 dias e fazer o tratamento definitivo. E aí a gente tem esses empacotamentos, que tem o empacotamento pélvico aberto, que a gente vai fazer após uma esterectomia subtotal. Então, a gente vai fazer, né, por via abdominal mesmo. Então, a gente vai construir uma bolsa de Bogotá mesmo, igual estão nessas imagens. E a gente tem o empacotamento pélvico fechado, que aí a gente vai até parece um balão, mas a gente vai encher esse bolinho aí de gaze
após uma esterectomia total. Aí a gente insere via vaginal. Eu acho só que você passou aí da esterectomia direto para o empacotamento, falou pouco da esterectomia, né? Mas não sei se não estou lembrando se no protocolo está assim. O que fala assim da esterectomia no protocolo é que ela deve ser realizada antes, né, da tríade letal da hemorragia, que é coagulopatia, hipotermia e acidose, que eu tinha comentado, e que em pacientes que estão, que depois da esterectomia, pacientes instáveis, né, com coagulopatia, hipotermia, ou esses distúrbios ácido básico, a gente deve fazer a cirurgia de controle de danos. Fala bem pouco de esterectomia mesmo. Mas eu acho que podia inserir um item, tá? Falar de subtotal, que é preferencial nas que elas estão peritonia, total se for laceração baixa, mas coisa assim, é citar, né? E aí eu acho que tem uma outra coisa, eu não sei se o Álvaro concorda, uma coisa que sempre acontece nos protocolos, a vantagem é que a gente tem uma equipe muito boa no HC, né? Mas a gente sempre renova, então toda vez que renova a gente pode passar por essas dificuldades. E, apesar de eu não ser muito fã disso, a gente acaba funcionando nos protocolos. É tempo para fazer esterectomia. Por que eu estou falando isso? Às vezes, as pessoas elas têm dificuldade de tomar algumas decisões porque não estão no protocolo. Se menciona alguma coisa de tempo, não quer dizer que tem que ser uma coisa fechada, estabelecida, obrigatória, porque tem paciente que a esterectomia, inclusive, vai ter que ser antecipada pela característica da lesão. Mas você colocar esse timing, algum time, tipo assim, final da primeira hora, né? Já tem que estar pensando em esterectomia, se é uma paciente, porque às vezes o que a gente vê é a pessoa gastando muito tempo nos passos conservadores, muito mais como uma insistência do que como execução correta, como execução de passo, do que, na verdade, outra coisa. Aí você gasta tempo, sangra mais, aí você vai pegar uma esterectomia com um paciente com coagulopatia, para pensar nessa possibilidade. Pois é, a esterectomia é uma decisão difícil sempre, mas ela não pode ser adiada, né? Vocês têm isso, algum dado mais específico, assim, que a gente possa colocar? Final da primeira hora, 60 minutos do diagnóstico da hemorragia. Quando é feita na segunda hora, já é muito desvantajoso, porque você vai tirar mais 2 litros de sangue da paciente com esterectomia. Agora, só uma dúvida aí, Luiz, você que está apresentando, não está escrito a separação da total e da subtotal, porque isso tem que entrar. Paciente com poliomielonite tem que ser total. O que fala aqui no protocolo, até estou com ele aberto aqui, é que a subtotal ela deve ser preferencial, desde que não seja necessária a remoção do colo para o controle do sangramento e que não haja infecção uterina. Tem essa frase. Mas talvez dá mais ênfase, né? O que o protocolo fala muito é sobre a técnica, assim, ele descreve a técnica dos empacotamentos todos, tipo assim, tem uns parágrafos bem longos sobre isso, e da esterectomia fala, assim, que ela não deve ser postergada quando ela tem indicação. Pois é, mas então a decisão que a gente vai considerar que se demorou, vamos dizer, mais 40 minutos entre o diagnóstico e o sangramento continua, já podemos começar a esterectomia. Começar a pensar, Mário, porque às vezes a pessoa ainda está fazendo a sutura compressiva por algum motivo. Então, assim, chegou na sequência, é mais importante a sequência, mas o tempo é só para alertar, né, Álvaro? Para não deixar o negócio fugir da... Eu fico com medo de colocar um tempo e as pessoas também partirem direto para a esterectomia, né? É isso que não pode acontecer. Mas eu acho que deveria alertar sempre que quando ela for tomar essa decisão, for tomada na segunda hora, né, vai ser muito pior para o paciente, então deve evitar isso, deve tomar a decisão no final da primeira hora. Né? Posso colocar assim, de algum tipo assim, depois que a sequência já foi feita, já passou mais de 40 minutos, aí começar a pensar na esterectomia. Isso, avaliar a necessidade após os procedimentos mais conservadores. Tá. Que vale a pena. Para chamar a atenção para a pessoa não ficar cozinhando, né? Ficar aquela coisa naquela indecisão, mas ao mesmo tempo não estimular uma esterectomia direta. Eu acho que esse é o cuidado básico, assim. Tá, e acho que é a preocupação do Álvaro, né, Álvaro? Não sair atropelando. É o muito pouco e muito tarde, né? Que esse é que é o grande problema. Deixa de fazer o que tem que ser feito e demora para fazer, né? Ok. O que o protocolo coloca aqui é que se o tratamento cirúrgico conservador falhar, deve-se imediatamente progredir para a esterectomia. Só que aí não coloca tempo mesmo, não. Só fala isso.
Tudo bem, eu coloco isso, assim, que quando é feito na segunda hora, o risco é maior, e deve ser feito um pouco antes. Mas aí eu vou fazer essas mudanças e eu mando para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar as mudanças em vermelho, que fica mais fácil de achar onde que elas estão. Aí a questão do hipocaptamento pélvico, o protocolo fala muito, assim, da maneira como você faz, né, prepara as bolsas, mas eu acho que não vem ao caso. É bom detalhar, porque a gente não vai saber isso de cor. Então, lá na hora do aperto, é bom alguém falar assim, ó, lei no protocolo como é que faz. Lógico que, felizmente, no HC, a gente vai ter equipe de cirurgia, vai ter gente para nos ajudar, mas é bom deixar detalhado para não gerar dúvida, né? Aí, igual eu tinha falado, que são as imagens que a gente faz em cada caso. E falando um pouco agora da ressuscitação hemostática, né, que a gente vai ter como objetivo o controle rápido do sangramento, a infusão de fluidos, a restauração da perfusão tecidual e o suporte hemoterápico. Então, sobre a infusão racional de líquidos, a gente vai trazer uma hipotensão permissiva, mantendo a pressão sistólica entre 80 e 90 e a média entre 50 e 60. Então, a gente não vai deixar a pessoa assim, super hipotência, mas também não tem o objetivo de deixar a pressão dela muito alta, senão ela pode sangrar mais. E a gente vai transfundir, né, infundir 500 ml de cristalóides e reavaliar a cada 500 ml. E se a gente tiver infundir mais de 1.500 ml de cristalóides, a gente tem que avaliar uma hemotransfusão imediatamente. Porque o uso excessivo de fluidos ele vai piorar a coagulopatia e a acidose, que são partes, né, da crise letal da hemorragia. Além disso, ela pode reativar o sangramento, né, e a hipotermia. Falando um pouco do suporte motorar, a gente vai estratificar o risco, né, para hemorragia pós-parto, igual a gente comentou na semana passada, e também o índice de choque. Se, por exemplo, o fibrinogênio vier menor que 200, ele tem um valor preditivo positivo, assim, quase praticamente 100% para hemorragia pós-parto grave. Então, sempre que a pessoa estiver ali no risco, é bom pedir um fibrinogênio. E aí, a decisão da transfusão vai levar em conta o estado clínico do paciente e o índice de choque, e a não resposta à reposição com cristalóides. Então, se uma paciente estiver instável, hemodinamicamente com uma perda importante, a gente já vai transfundir de cara 2 concentrados de hemácia, 600 ml. E aí, vamos levar em conta o índice de choque. Se ele for leve, né, de 1 a 1,3, normalmente a gente não precisa transfundir. Se for moderado, a gente pode transfundir os 2 concentrados de hemácia. Agora, se for um índice de choque maior que 1,7, for muito grave, aí a gente tem que considerar uma transfusão maciça, naquela proporção de um concentrado para um de plasma, para um de plaqueta, para um de crio. E aí as nossas metas nesses casos vão ser uma hemoglobina maior que 8, fibrinogênio entre 150 e 200, uma plaqueta maior que 50 mil e um RNI menor ou igual a 1,5. Gabriel. Pode falar. Eu vou fazer só uma observação sobre o índice de choque. Eu não colocaria leve. Índice de choque maior ou igual a 1 é repercussão hemodinâmica. Tem que avaliar a transfusão. Apesar de a gente ter alguns pontos de corte, eu não sei se eles são fidedignos o suficiente para você determinar quem transfunde e quem não transfunde. Eu deixaria, por exemplo, índice de choque maior ou igual a 1, risco de transfusão maciça. Ou seja, tem que acionar o protocolo. É a instabilidade da paciente, a não resposta aos líquidos que vai fazer com que você defina pela abertura de uma transfusão emergencial para uma transfusão maciça, tá? 1,7 é alto, você pode até deixar ele assim, 1,7, provavelmente sangramento muito grande, mas paciente com índice de choque maior ou igual a 1 é paciente de alerta. Eu não colocaria que não é necessário, porque tem umas que podem precisar. Tá. E às vezes você não vai estar fazendo, vai estar piorando, é contínuo, né? Você faz um índice num momento, então eu acho maior ou igual a 1, risco de transfusão, abrir protocolo, ponto. O que o protocolo coloca nesse caso, assim, que ele chama de índice de choque leve, é que se for precisar transfundir para ser aquele sangue compatível tipado, sabe? Que daria, tipo, tempo de você fazer um sangue, não precisaria ser um O negativo, por exemplo. Sim. A questão é que nós não temos estudo nenhum que fala isso que nós estamos colocando aí. Fala só que o índice de choque maior ou igual a 1 é muito maior que 1,7. Ele realmente é uma coisa que às vezes correlaciona com grandes sangramentos, mas eu não tenho segurança de colocar isso, não. Eu acho que você vai comer mosca de paciente que precisa de tomar transfusão, que você está colocando ali, que usualmente não é necessário. Então, o índice de choque maior ou igual a 1, já ficar atento aí para a possibilidade de transfusão. Ficar a possibilidade de transfusão, ativar protocolo. Porque nesse, quando está maior ou igual a 1, já é instabilidade hemodinâmica, já é essa situação. Então,
pelo menos já está atento para a possibilidade de transfusão maciça. Ou seja, já acionar o banco de sangue sobre a possibilidade de uma necessidade de transfusão. Eu acho que a gente não tem dado, não é dado, eu acho que não, ele não é útil dessa forma. 1.3, não vou transfundir, 1.4, 1.6, não sei se a gente pode dizer isso, não. Pois é, e esse aí, por exemplo... Agora, 1.7, você tem que pensar assim, ó, transfusão maciça e avaliar até cirurgia de controle de dano. Eu acho que você pode avaliar, tá? Ou colocar assim, grave, maior que 1.7. Atento para transfusão maciça e, eventualmente, até cirurgia de controle de dano. Tá. Só para... Você já falou que não vai funcionar dessa forma, mas nessa proposta aí de índice de choque moderado, teoricamente, dá dois concentrados de hemácia. Depois, no grave, dá um só? Isso é sequencial ou no grave... Não, entendeu o que eu estou falando? Entendi. Na verdade, o protocolo é o seguinte, paciente que está com índice de choque maior ou igual a 1, eu tenho que acionar meu protocolo e ficar preparado para transfundir, ou definir pela transfusão. Se a paciente ela tem uma, vamos dizer assim, ela faz os 1.500 ml, ela continua ainda sem resposta hemodinâmica adequada, a paciente vai receber 2 concentrados de hemácia, aí você já entra no protocolo da HC. Quando você abre o protocolo, ele só vai ser fechado quando pedir para parar. E a primeira entrada são 2 concentrados de hemácia. Se tiver muito grave, o anestesista vai falar assim, eu quero sem prova cruzada, se não tiver feito. Se já tiver feito, eu quero 2 concentrados de hemácia. Se não parou com 2 concentrados, aí vem mais 2 concentrados, aí depois começa a vir aquela sequência. Põe plasma, depois de 4 concentrados de hemácia, não me lembro só se não, tem alguma inversão. Tem no protocolo de transfusão mesmo, que eu olhei recentemente. Então, eu acho que a gente tem que colocar assim, índice de choque maior ou igual a 1, se preparar para transfusão maciça, né? Entrar em contato com o banco de sangue, ponto. Índice de choque maior ou igual a 1.7, se você quiser observar para casos muito graves, que índice de choque maior ou igual a 1.7. Ponto. Tá. Não, porque tem o protocolo de transfusão maciça, que é o protocolo complementar a isso, vamos complementar, dizer assim. As outras então, eu não entraria pelo índice de choque para isso. Tá. Aí serve qualquer parâmetro que o anestesista achar que está fora do padrão, ele pode usar point of care, né? Pode usar o que ele quiser. Ok. Acho que é isso. E aí eu usaria fibrinogênio 200, eu não colocaria 150. Então, fibrinogênio maior que 200. Eu acho que tem que ser metaterapêutico, ele maior que 200. Tá. Aí o que coloca, assim, qual que é o critério de saída da pessoa do protocolo é se ela estiver estável clínica e hemodinamicamente, que eu acho que é assim, isso, aí está isso no protocolo de transfusão, aí você linka com o protocolo, atingiu as metas transfusionais, uma paciente com hemoglobina normalmente maior que 7 ou maior que 8, não me lembro o que ele está colocando. 8. Né? pH sem acidose, né? Com fibrinogênio maior que 200, em geral. Plaqueta maior que 100 mil se não tiver sangramento ativo, né? Ou maior que 50 mil sem sangramento ativo, aí depender do protocolo. Aí você põe. Aí eu acho que eu seguiria o que o protocolo de transfusão propõe. Eu não entraria nessa vibe, não. Não, pois é, porque tem esse outro que ele já está publicado, inclusive. E assim, acionar o protocolo, verificar o protocolo de transfusão maciça. Bom. Isso, fazer esse link. Beleza. Acabou, Luísa? Acabou. Beleza, obrigado aí pela sua apresentação. Vocês querem fazer mais comentários, Gabriel, Álvaro ou qualquer um dos outros aí, nossos assistentes? Quero fazer mais um, porque eu vi que você colocou monitoramento ali, Luísa, e você não falou dele, é importante demais, tá? Essas pacientes não podem ir para a enfermaria, essas pacientes têm que ficar no pré-parto, tá? Preferencialmente ou em algum lugar que ela vai ter um monitoramento melhor do que a enfermaria usual, porque a chance de ressangramento é grande. Não sei como que vai ser a logística, porque às vezes pode falar assim, ó, monitorar, mesmo que seja na enfermaria de tanto e tanto tempo, mas não pode ser cuidado usual, tá? E isso daí é causa de ressangramento e de prognóstico ruim. As nossas geralmente ficam no pré-parto mesmo, essas pacientes mais... Mas tem que sinalizar, porque o dia que estiver cheio, eles vão querer levar ela para a enfermaria e aí pode dar problema. Eu vou colocar isso por escrito, porque inclusive aquele monitoramento que a Luísa colocou ali não é isso, não é... eu acho que são itens auditáveis. Ah, perfeito. Eu acho que é tipo o monitoramento dos índices de hemorragia. O protocolo do institucional, ele pede para a gente colocar uns itens auditáveis. Legal. O setor de qualidade pode auditar para ver se está funcionando bem.
Legal isso, viu? É. Vale um estudo, viu, Mário? Pois é, vamos ver se E agora e daqui a um tempo, ver como que você está tendo uma progressão dos itens de qualidade. Legal. Sim. Nesses casos, é uma dúvida minha. O monitoramento desses pacientes é tipo assim, é básico, como tipo, eletro, saturação, ou precisaria pegar um central, uma pia? Não, não. É monitor. Paciente que não está instável, ela fica como se fosse um cuidado intermediário. Tem que ser vista mais vezes, né? Dados vitais, se a gente conseguir alguma coisa contínua, valeria a pena nas primeiras horas, mas tem que ser mais frequente do que o monitoramento em enfermaria, que você vê lá de 8 em 8 horas, né? Essa não, essa tem que ter uma rotina, não é de CTI, mas também não é de enfermaria. Mas aí não precisa ficar, por exemplo, com um monitor contínuo lá, não. Mas geralmente elas ficam, viu, Luiz? Lá no pré-parto tem essa capacidade, a enfermagem deixa com essa monitorização. Essa é uma paciente de hemorragia. Se é muito grave, ela acaba indo para o CTI. Né? Paciente com hemorragia tem que ficar sob vigilância 2 horas depois. Ok, vou deixar isso anotado também. Aí, nessa questão do índice de choque, eu acho que a gente colocou, salvo engano, que o que vai direcionar para a transfusão é o status clínico dela, não tá? Volta no slide aí, por favor. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá só um comentário que muitas vezes não vai precisar de fazer se ela persiste só no índice de choque abaixo de 1,4, não é isso, não? Aqui, ó, eu vou ler Isso, o que fala aí é que vai estado basear, clínico... mas que ele coloca... Isso. Que é considerar o estado clínico, né, da paciente, hemodinâmico, e aí ele coloca só uma observação mesmo, que fala assim, que no choque leve, que ele chama, né, de choque leve de 1 a 1,3, que usualmente não é necessário, e que caso seja necessário, vai ser realizado com sangue compatível tipado. Esse comentário que ele deixa. Eu jogaria direto para o protocolo, porque senão você vai começar a ter divergência do seu protocolo. E o anestesista ele vai perder uma autonomia que às vezes é importante para ele. Né? Tudo bem, eu faço esse link com o protocolo de transfusão maciça. Beleza, gente. Mais alguém? Então tá, então vou agradecer a participação de todos, vou fazer as correções aqui que foram sugeridas, aí mando para todo mundo, se vocês estiverem de acordo, aí envio lá para primeiro passa no setor de qualidade do hospital e depois é publicado. Ok? Obrigada. Parabéns, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até semana que vem, então. Ô, Márcio, só uma